Item número SCP-1025. Classe do objeto seguro. Descrição: SCP-1025 é um livro de capa dura contendo aproximadamente 1.500 páginas. A capa do livro e sua lombada exibem o seguinte título: Enciclopédia de Doenças Comuns. A ficha técnica indica que o livro foi impresso em 1900 por Press. Nenhuma outra cópia do livro com esse título foi encontrado, e não há registro da existência da editora que possa ter publicado. Indivíduos que leem o livro parecem exibir sintomas de qualquer outra doença sobre a qual tenham lido. Esse efeito anômalo pode levar de a horas para se manifestar. Procedimentos especiais de contenção. SCP-1025 deve ser mantida em um cofre protegido por senha. A aprovação de pelo menos um membro do Conselho dos O5 é necessária para a execução de mais pesquisas. Adendo 1025-1. Relatórios de experimentos envolvendo o SCP. Experimento número 1. Um funcionário de classe D pega o livro e abre na página intitulado Resfriado Comum. Após a leitura, o funcionário de classe D foi observado por várias horas. Resultados do teste. O funcionário de classe D exibiu tosse dentro de 2 horas, e quando questionado sobre o seu estado, ele declarou sentir-se um pouco dolorido, apesar de atribuir essas dores a dormir numa posição desconfortável. Experimento número 2. Outro indivíduo de classe D pegou o livro e abriu na página intitulada Catapora. Em seguida, ele foi observado por várias horas. Resultados do teste. No decorrer de 1 hora, ele começou a se coçar repetidamente, e pintas vermelhas começaram a aparecer em seu corpo. O histórico médico do indivíduo indicava que ele havia contraído catapora aos 8 anos de idade, mostrando como possível evidência que o SCP pode burlar imunidades naturalmente adquiridas. Teste número 3. Outro funcionário pega o livro e o abre na página intitulada Câncer de Pulmão. Em seguida, ele foi observado por várias horas. O objetivo desse teste era observar a habilidade do SCP de acelerar o avanço das doenças. Resultados do teste. O sujeito foi observado tossindo um número significativo de vezes, dentro de uma quantidade pequena de tempo. Além disso, ele negou sentir qualquer tipo de desconforto, mas, observando o seu ritmo respiratório, indicou certas irregularidades. Após isso, ele foi exterminado e enviado para autópsia. Nenhum tipo de tumor foi encontrado no seu corpo. Experimento número 4. O experimento número 4 foi repetido como 3, na mesma página do experimento anterior. Dessa vez, o sujeito foi observado por 7 dias. Resultados: muita tosse e respiração asmática foram confirmados. Posteriormente, o sujeito foi exterminado e mandado para a autópsia. Nenhum tumor aparente. Nota do pesquisador: e se a doença desaparecer após a morte, tornando a infecção ainda mais silenciosa e mortal? Teste número 5. O experimento semelhante ao anterior foi feito, mas com a cobaia sendo enviada para a mesa de cirurgia, utilizando horas antes do falecimento pelo choque. Nenhum tumor foi encontrado. Nota do pesquisador: temos que continuar tentando. Imagine se isso for um agente infeccioso. Imagine se houver mais livros como esse por aí. Experimento número 27. O funcionário de classe D pegou o livro e abriu na página intitulada Apendicite. Vale ressaltar que o funcionário tinha passado por uma cirurgia de retirada do apêndice aos 16 anos. Resultados do teste. Após 52 horas, ele reclamou sobre certas dores abdominais e foi mandado para a mesa de cirurgia. Nenhum apêndice foi encontrado, mas a área onde o apêndice normalmente estaria apareceu ter uma coloração mais avermelhada do que o normal. Teste número 28. Neste teste foi usado uma cobaia que já estava com tosse. Apesar de nunca ter lido SCP-1025, foi posto em observação por 1 semana. Resultado: nenhum resultado aparente por 6 dias. Às 9 horas e 30 minutos do dia 7, o sujeito aparentava ter uma estrutura maior do que o dia anterior, registrado como evidência de que as propriedades anômalas do item podem causar a geração de outras doenças, além das que a vítima já leu, mesmo sem contato direto com o SCP. A proposta de uma dissecção na mesa de cirurgia foi pensada, mas descartada temporariamente. Nota dos pesquisadores: escapou, aquele louco maldito escapou. Nós fomos tão estúpidos. O ganho de estrutura é um sintoma clássico de SCP-016, se adaptando ao estresse de estar confinado em uma sala. Quem sabe ou se importa com o que ele tinha? Tinha uma grade no teto, alguns pés mais alto e algumas polegadas menos largo. Ele passaria facilmente. Ele poderia agora estar mesmo lá em cima, crescendo gases e vomitando sangue, infectando todos ao seu lado e levando sabe o que outras doenças com ele. SCP-008, SCP-742. Meu Deus, e se ele estiver infectado com SCP-217? Adendo 1025-2. Uma equipe de resgate foi enviada em
Após o contato com a instalação ter sido perdida após 3 dias, agentes encontraram o pesquisador e o pesquisador trancados na cabine de observação, ambos vestindo trajes de contenção biológica. Quase todos os tanques reservas de ar estavam vazios. O agente foi encontrado rastejando pelos dutos de ar com sua pistola em mão. O pesquisador havia se trancado nas barracas com um lança-chamas improvisado, feito de um limpador e um aerosol, e uma caixa de fósforos. Uma entrevista posterior indicou que não havia entrado nos dutos, mas simplesmente usado seu código de passe para deixar a câmara de observação. Enquanto os outros pesquisadores estavam distraídos, o agente foi encontrado morto dentro de um armário de suprimentos, junto com vários pacotes de ração e garrafas de água vazias. A porta tinha sido selada hermeticamente com um saco de lixo e fita adesiva. Nota: após a revisão cuidadosa de toda a pesquisa sobre o SCP-1025, eu estou ordenando uma investigação imediata sobre quem quer que tenha aprovado o uso de 27 cobaias de classe D. Uma instalação isolada em um bunker subterrâneo exclusivo para esse desperdício de dinheiro. Não foi encontrado nenhum agente infeccioso fora do comum em nenhuma das vezes que esse item foi testado, e todos os membros da equipe envolvida haviam sido aprovados em um exame psicológico há menos de 1 ano. Eu não faço ideia de quão longe a hierarquia de comando pode chegar, ou como ela funciona, e, francamente, eu não vejo vantagem em descobrir. Enfim, coloquem o item em uma caixa e tranquem pelo amor de Deus. Tentem não se preocupar com ele. Assinado um membro do Conselho dos Ossim. Encerrando transmissão.